Olá, queridos. Boa noite, sejam bem-vindos. Eu sou a Lara, do Espaço Elabora, e estou aqui hoje para refletir junto com vocês sobre um tema muito importante. Eu vou apresentar para vocês rapidinho, para quem está conhecendo agora o Espaço Elabora. É um espaço criado, primeiramente era um espaço de saúde. Eu sou fonoaudióloga, e nos últimos anos trabalho com não violência e transformação de conflito, e minha irmã é psicóloga, e nós criamos este espaço aqui na nossa terrinha com a intenção de colocar no mundo a forma com que a gente acredita que a saúde favoreça a vida, todas as vidas. E conforme a gente foi atuando, a gente percebeu que uma das coisas mais importantes, que mais faziam sentido, era a criação de espaços de reflexão coletiva. E por isso, durante muito tempo, a gente fez diversas ações dentro do nosso espaço físico com essa intenção. Aí veio a pandemia, e a gente não estava mais em segurança para refletir coletivamente, juntos, presencialmente. Mas a gente teve a sorte de reencontrar uma mulher muito querida e muito importante da nossa vida, que é a Flávia Santana, que criou com a gente esse projeto, que é o Elabora em Rede, que é essa intenção que nós temos de refletir coletivamente, agora, de forma segura, então, no ambiente virtual. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje, nesse Elabora Entrevista com o Thiago. Então, boa noite, pessoal, boa noite a todos, e eu passo a palavra para a Flávia Santana. Boa noite a todos e todas, boa noite, Lara, boa noite, Thiago. Hoje vamos falar sobre um tema extremamente importante, porque ele é a base civilizatória de todo o país, que se pretende ser civilizado, que é a educação, que vem sendo muito atacada, vilipendiada nesse governo, e desde o golpe de 2016, para a gente ser bem preciso. Então, a gente vai falar hoje sobre o desmonte na educação e os impactos desse desmonte nas populações periféricas, com o professor, filósofo e mestrando em educação, Thiago. Thiago, boa noite mais uma vez. Queria que você se apresentasse para o nosso público, falasse um pouquinho da sua experiência, do seu lugar aí, para a gente, por favor. Boa noite a quem está nos assistindo aí pelo Facebook, quem vai nos assistir posteriormente. Eu sou Thiago, vocês devem estar vendo aí Thiago Mancha, é um apelido que carrego aí por uma questão óbvia, mas é um apelido que acabou pegando na juventude e ficou. É a forma como sou conhecido, até porque, principalmente no trabalho pastoral que faço, muitas das coisas faço com outro Thiago, um amigo, e nós somos uma dupla de professores da área de ciência social, de ciência humana, e a gente está sempre em contato. Então eu fiquei o Thiago Mancha, eu tenho 40 anos, eu sou pai do Lucas, uma criança autista. Então você falou, eu sou fonoaudiólogo, aí minha irmã é psicóloga, eu pensei, caramba, profissionais que têm um contato quase que diariamente, né, por conta das terapias que o Lucas faz, e agora está fazendo terapias também remota. A gente vai aprendendo um monte de coisa. Hoje mesmo conversei muito com a fono dele a 13h, conversei muito com a terapeuta, converso muito com a psicóloga, e muito bacana. Eu dou aula desde, eu não dou aula, eu coloco que nunca dou, que acho que não dou aula há muito tempo, mas dou aula desde 2007, e desde 2007 até pouco tempo atrás eu estava na sala de aula, dando aula de filosofia, de história, de sociologia, de ensino religioso, de uma série de coisas. Desde o ano passado eu sou mestrando em educação pela Universidade Católica de Santos, e além disso também faço 2 trabalhos que são paralelos, vamos colocar assim, mas não paralelos, que caminham juntos. Um é na AfroSan, que é a Associação dos Afrodescendentes da Baixada Santista, uma ONG que oferece aí um trabalho de educação, do qual essa ponte, né, que nos conectou a Neia, também é uma colaboradora, uma querida, uma amiga. A ONG criada pelo meu pai, né, pelo Zé Ricardo, há 18 anos. E além disso também tem um passado aí dentro da Pastoral da Juventude, na Igreja Católica,
que hoje me faz participar de uma pastoral da cidadania, que é uma pastoral ligada à fé e política. Então, a gente trabalha com formações e a minha trajetória é, rapidamente, essa. Eu tenho 40 anos de idade. Obrigada. Bom, vamos começar falando sobre uma coisa assim, vamos tentar fazer uma trajetória, uma contextualização de quando a gente era um pouco mais feliz e não sabia, e para o que agora está acontecendo, né? Então, eu começo já perguntando a você, que políticas sociais na área de educação foram implantadas por governos progressistas e que promoveram efetivamente mudanças na vida da população periférica e por quê, né? E quais dessas políticas que foram desmontadas depois Agora eu caí? Ela caiu, a Flávia? Flávia, deu uma puladinha na sua pergunta, Flor. Pergunta de novo. Peraí, que eu acho que ela ainda está travando. Vamos lá, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Voltei. Voltou. Você conseguiu escutar toda a pergunta? Uma parte. A parte das políticas. Eu queria que você destacasse as políticas sociais na área de educação que foram implantadas por governos progressistas, que realmente modificaram as vidas das pessoas, né, que vivem na periferia. E quando algumas dessas políticas, quando desmontadas, que impactos negativos elas tiveram efetivamente na vida dessas pessoas? Eu acho que é importante a gente fazer essa conceitualização, acho que a palavra não é bem essa. Contextualização, melhor dizendo, obrigado, histórica, para a gente poder perceber algumas coisas, né? Então, a gente vem aí de políticas de educação, principalmente a partir dos anos 90, que são políticas muito ligadas à questão de reformas da educação, né? É um período de muitas reformas, LDB que vai aparecer e outras tantas. Eu coloco assim que primeiro assim entender o que é uma política pública, uma política que vai atender diretamente a parcelas da população que não estão tendo acesso a um determinado programa, né? Se você me perguntar assim de cabeça, a primeira que eu vou te colocar é a questão das cotas, né, que é uma política que eu acho que é fundamental para a inserção da população negra no ensino superior. Mas a gente pode colocar assim o ProUni como também uma política muito importante, tem o Pronatec, você vai ter a mudança daquela ideia do antigo Mobral para o EJA, que é a educação de jovens e adultos, como uma política muito interessante também. Você vai ter programas como, por exemplo, o Fundeb, que a gente estava conversando aqui antes de começar, que eu acho que é fundamental, porque essa veia institucional, né, nessa eleição complicada que o governo atual está querendo encampar para si, como sendo uma, vamos dizer assim, uma bandeira de luta, e a gente sabe que o governo estava querendo desmembrá-la. Então, eu coloco isso tudo. Uma outra coisa importante, eu acho que, com todas as ressalvas que possa ser feita, até a própria reestruturação do Enem, a partir principalmente da gestão do Fernando Haddad, né, como ministro da Educação, uma prova que visa ser democrática, que visa ajudar os alunos a estar inseridos em universidades públicas e possibilita pessoas pobres a chegar à universidade pública. Então, eu colocaria que seriam, assim, essas leis, sem me pegando muito aos nomes, apesar de ter dado alguns, formas de você auxiliar as crianças desde a educação básica até a chegada da universidade, né, porque a gente ainda é um país que poucas pessoas têm acesso à universidade. Então, seriam essas as políticas que eu entendo que foram importantes para fomentar a educação com mais qualidade. Só que aí, me permita colocar uma outra questão, que a gente também tem que entender que que as políticas públicas, elas dialogam, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, vou colocar aqui o Fundeb, né, educação básica, ele precisa estar atrelado a outras situações. Então, você vai ter aí nos governos, principalmente a partir do governo Lula, uma mudança no projeto do Bolsa Família,
que vai possibilitar a muitas famílias, principalmente nas regiões mais pobres do país, a terem a possibilidade de se alimentar. Você vai ter aí possibilidade de fazer com que as pessoas possam ter uma comida, ainda que mínima, dentro da sua casa, para que a criança não se alimente apenas da merenda escolar. Então, eu coloco que são, assim, não apenas as políticas na área da educação, mas também todas as políticas que dialogam em favorecimento às pessoas pobres, né? Aqueles que estavam abaixo da linha da miséria, ou aqueles que ainda, na situação de pobreza, eram, vamos dizer assim, violentados por não ter acesso a quase nada, né? Claro que quando a gente fala em educação, a gente está falando do programa federal e a gente também tem que entender que a educação no Brasil ela também está a cargo dos estados e dos municípios. E aí, obviamente, políticas municipais e estaduais. A gente aqui estamos todos no estado de São Paulo. A gente até pode falar daqui a pouco um pouco sobre atual gestão, algumas coisas que estão acontecendo aí durante a pandemia, mas isso também precisa ficar bem atento. A gente precisa estar atento, porque essas políticas municipais, elas são, vamos dizer assim, tem os conchavos políticos de prefeitos e as suas bases. Então, eu colocaria, acho que dessa forma, né? Eu entendo que nós tivemos uma valorização da educação. Muitos vão dizer que talvez não assim, aquela história, nunca vai ser possível você sanar uma problemática de um país como o Brasil, que tem um processo histórico muito complexo, para utilizar uma palavra até branda, né, em um governo de 4 ou uma reeleição de 8 ou mesmo em 20 anos aí de governos progressistas. Num país que você tem uma trajetória de democracia que é rompida de tempo em tempo, parece que propositalmente pelos interesses de alguns grupos, a gente tem uma dificuldade ainda maior de fazer com que essas políticas realmente se tornem uma realidade e que mudem de verdade a vida das pessoas. Com certeza, o que você falou é muito importante, porque 2 pontos sobre o que você falou que são relevantes destacar aqui. Primeiro, essas políticas que você mencionou sobre o Bolsa Família e tal. Nesses governos houve uma coisa chamada integração e articulação de políticas públicas. E isso qualifica ainda mais as políticas setoriais, né? Por exemplo, no Bolsa Famílias tinham condicionantes, os filhos tinham que ter presença nas escolas, carteirinha de vacinação em dia. Então, todas essas coisas que permitem mais qualidade de vida para que a criança ou adolescente possa realmente chegar na escola para aprender, né? E não com o intuito só de se alimentar ou de estar num lugar porque os pais não podem estar com eles, né? A escola não virou mais... eles começaram a transformar para que a escola não fosse apenas um depósito de pessoas. O golpe e, sequencialmente, cortes e mais cortes e mais cortes estão sendo feitos em todos os níveis de ensino, né? E a partir daí, eu acredito muito que os mais prejudicados são as comunidades periféricas, são as pessoas com condições financeiras, elas que dependem da educação pública, efetivamente, são as pessoas que mais são prejudicadas por isso, por esse tipo de política, que há a partir de interesses, inclusive, do setor privado, que transforma a educação em mercado, né? Então, tudo isso é consequência desse tipo de demanda que vem do setor privado e que a gente enfrenta há muitos e muitos anos, né? Assim, é o que você falou, de tempos em tempos, a elite fala, chega, não quero mais. E a partir daí, ou vem um golpe, ou vem várias iniciativas aí que colocam a gente no nosso devido lugar, na opinião deles, né? E assim, e a educação, né? Eu estava até pensando aqui algumas coisas. A educação é o carro-chefe para você ter ou uma mudança social e uma estabilização da democracia, ou para você ter uma democracia que vai estar sempre no limite, como diz o Leonardo da Vinci, pendular, né? Então, ela fica balançando de um lado para o outro e
de tempos em tempos, quando esse pêndulo está pendendo, sem querer ser redundante, mas sendo, quando está pendendo para uma mudança na forma de se pensar a sociedade, política e uma série de coisas, você tem essas puxadas de freio propositais, não são acidentais, para que as coisas elas se percam. A gente pode parar para pensar, por exemplo, desde que esse governo atual assumiu em 1º de janeiro do ano passado, o Brasil não teve de verdade ministro da educação, ministro ou ministra independente, de outras áreas também, mas se a gente for parar para pensar, que a nossa conversa é educação, na educação a gente não teve. Né? Não tivemos ministro. Tivemos uma pessoa lá ocupando a pasta, sentada, assinando e falando uma série de absurdos, falando besteira pra caramba e tudo mais lá. Nessa brincadeira você teve um segundo, nós estamos aí praticamente quarto. No quinto. Eu vou colocar o quinto pelo seguinte: antes do Milton Ribeiro assumir, teve um que quase assumiu. O Feder, né? Feder, acho que se pronuncia o nome dele, que é do Paraná, que quase assumiu. Ele foi aquele que foi sem nunca ter sido. E tivemos o do currículo. O homem do currículo lá, que foi execrado antes também, e entrou e saiu. Então, se a gente for contar todos esses, tivemos o pior ministro da educação da história do planeta. Todo o planeta. Eu acho que nem você que estuda os governos militares, se a gente for pegar a República do Café com Leite, eu acho que o Brasil nunca foi tão mal servido de alguém totalmente, não só desprovido de capacidade, mas também de uma boa intencionalidade. Né? Então, nós não tivemos aí ministro da Educação. O anterior, né, que ficou mais tempo, que tentou, que fugiu para o exterior. O Weintraub. Foi ele que disse: o Enem não tem para corrigir falha, para fazer justiça social. Então, a gente percebe que é um projeto político, como você bem colocou, que a educação é mercado, né? E assim, não como investimento. Então, assim, se você percebe, se você tem um cenário político no qual a educação é despesa, logo, o que você entende? É o que você falou. O aluno custa tanto. Então, se colocam essas coisas e o governo subsidiou a vida desse aluno dentro da escola como se isso fosse uma obrigação, né? Como se isso fosse um favor, sendo que o imposto e o dever de um governo é olhar pelos seus, né? Pensar na sua população e cuidar dela. Né? O Estado é para servir. Exatamente. Para isso que o Estado serve. Porque senão a gente vai ter essa ideia errada de Estado mínimo, que no fundo é o Estado máximo, né? É o Estado que intervém a todo momento. Ele é máximo, porque ele intervém com a violência a partir da polícia, ele intervém com a violência, vamos dizer assim, moral, com o sucateamento da educação, dos serviços públicos, com as inúmeras tentativas de se acabar com o Sistema Único de Saúde. Então, tudo isso é a interferência máxima do Estado, que é travestida de Estado mínimo, para você, obviamente, deixar que esses setores que geram dinheiro, que geram riqueza, na mão da iniciativa privada. Então, a gente vive esse debate absurdo, e como você falou, de tempo em tempo, o que a gente pode fazer? O Instituto tal está dando bolsa de estudo para alunos das periferias para estudar nas boas escolas, ou bolsa nas universidades. Ou no exterior, né? Tipo Lehman. Tipo Lehman. E assim como eles fazem isso na educação, estão fazendo isso na política, com esses parlamentares que são eleitos aí por esses institutos que, vamos dizer assim, que financiam essas campanhas. Então, a gente vai percebendo que essa mão da economia, do mercado... Mão invisível. Essa mão invisível que o Adam Smith dizia, não tem nada de invisível. Ela é muito visível. E quando precisa, ela pega pelo pescoço e fala: isso aqui é meu. Papapá. E bate na sua cara. E bate na sua cara, você vai fazer o quê? E aí, né, ela sempre estoura, né? Principalmente em países com o nosso passado colonial, um país que tem uma estrutura de desigualdade social muito grande, isso sempre estoura na base, né? Nos mais fracos, nos mais pobres, vamos colocar assim, né?
E aí são essas pessoas empobrecidas, e aí, obviamente, com alguns setores com uma necessidade, necessidade de olhar especial, as mulheres, os LGBT, QIA+, os negros, os indígenas, são aqueles que estão sempre na mira da metralhadora do Estado, e essa ausência de política sempre impacta principalmente nessas pessoas, ou diretamente nessas pessoas. Exato. Agora, como você falou, eu vou aproveitar o gancho do que você falou aí, um ganchinho anterior aí, falar como você vê na sua experiência aí como professor a atuação dos governos federal, estadual e municipal na educação. Existem diferenças, óbvio que a gente precisa falar aqui que há diferenças constitucionais de responsabilidade, né, na educação para os diferentes níveis de governo. Mas como você vê aí na sua cidade, onde você atua, as diferenças de envolvimento, de políticas, de atuação desses 3 níveis de governo? Olha, é difícil eu vou ter uma dificuldade talvez de responder isso, porque eu não estou totalmente inserido nessas esferas públicas de educação. Mas eu observo e assim, já fui professor da rede pública estadual, né? E posso falar primeiro do estado, depois eu vou chegar na minha cidade aqui. Eu sinto que a educação no estado de São Paulo, a gente está aí, se não me engano, há 24 anos sobre a manta, sobre a capa do mesmo governo, né? Da mesma política governamental do PSDB. Né, que já foi Covas, que já foi Alckmin, que hoje é Dória, mas que no fundo, Serra, mas que no fundo sempre mantém a mesma maneira de se pensar a educação. Então eu volto àquela ideia de pensar a educação como gasto. Né? E aí você percebe, uma coisa que eu estava lendo um pouco antes da gente entrar, que o Dória, ontem saiu uma reportagem, está nos veículos aí digitais de comunicação, que ele está oferecendo bônus, uma grana extra para os professores que quiserem ir para a escola correr risco de vida. Isso me lembra muito quando, lá na primeira década do século XX, começou o lance dos bônus para professores, né, dentro das escolas do Estado. Nessa época, até dava aula no Estado. Tinha acabado de sair da faculdade, passei no concurso, fui dar aula no Estado. Quando você chega com esse, vamos usar a palavra abono, com essa complementação, com esse mimo para o professor ele se mata para querer fazer tudo melhor. Só que o fazer tudo melhor está muito mais ligado, pelo menos pela minha percepção e pelo que eu tenho lido e estudado, hoje sendo mestre em educação, à questão dos números. Então não se discute a educação a partir de um princípio que eu acho que deveria ser fundamental, uma educação como um bem para o ser humano, como constituição do sujeito, né, para a formação da sua maneira de ver a vida e tudo mais. Não. Então eu penso em números, índices. É a Prova Brasil, é o Saresp, é isso, é aquilo. Se pega esses índices, que é uma marca muito característica da sociedade capitalista, né, a gente tem que entender, e você traz isso. Então você injeta um dinheiro que não é um dinheiro de investimento em educação, e sim de salário, e na verdade nem de salário, de uma complementação, e isso se torna, eu estou colocando isso do ponto de vista do professor. Por que eu estou falando isso? Porque eu entendo que a escola ela tem que ser feita por essa relação professor, aluno e família, comunidade, as pessoas que estão em volta. A mentalidade que se tem da educação, infelizmente, pelo menos a gente percebe, é que a educação é um meio para se chegar a um lugar. Esse lugar é o mercado de trabalho, esse lugar é o emprego, esse lugar é a sobrevivência. Para as pessoas pobres, a educação é a possibilidade de ascensão social. Uma ascensão social que não existia no feudalismo, que não existia no início da modernidade, e que essa ideia de trabalho na sociedade capitalista trouxe para o sujeito a partir das ideias até protestantes, a gente poderia dizer assim. O que eu vejo nisso é, no Estado, aqui em São Paulo, um governo ou uma política de governo de Estado, né? Quando eu digo de Estado, não um país, mas de Estado de São Paulo, uma política de governo que a todo momento vai sucateando
e fazendo cada vez mais com que a profissão docente seja uma profissão sem status social, sem mérito, sem valor. Isso não só pela remuneração, mas pelas condições de trabalho. Haja visto o grande número de professores afastados por motivos de saúde e assim por diante. Isso tudo, de uma certa maneira, diretamente afeta a própria realidade da escola, né? E aí você vai ter esse aluno que está num lugar sucateado, com um profissional que o atende ou com profissionais que estão tendo a sua profissão sucateada, com uma confusão absurda de que se ser professor é uma profissão ou não, ou um sacerdócio, que é uma coisa meio maluca, mas que também é um viés interessante da educação. E aí você tem toda uma gama de jovens, porque o Estado cuida da educação do ensino médio, aqui no Estado de São Paulo, né, basicamente do ensino fundamental 2 e do ensino médio, de jovens que saem da escola e que não conseguem ter nessa escola o mínimo, vamos dizer assim, para poder enxergar a sua vida, a sua realidade, o seu lugar de origem, o lugar onde ele está, e propor mudanças e diferenças na sociedade. Então, uma escola que é preocupada em estabelecer currículos, que é importante, obviamente, mas que não está preocupada em dialogar com a realidade desses alunos, com a sua vida comunitária, com a sua maneira. E isso eu enxergo como uma totalidade da educação até no Brasil, tá? Nós temos uma educação que tem esse modelo, com exemplos, com muitos exemplos ricos de profissionais, professoras e professores, coordenadores pedagógicos, diretores, assistentes, que tentam fazer diferente, mas ainda impera essa visão conteudista, essa visão pragmática da educação como uma ferramenta apenas de ascensão social. Não é desprezar esse viés, essa parte da educação, mas entender que essa ascensão social precisa ser um todo, para que essa pessoa educada possa ter uma visão social muito mais ampla, porque essa visão social amplificada vai gerar para essa pessoa possibilidade de enxergar o lugar que ela vive de uma forma diferente. E aí a gente pode falar, votar melhor, pensar melhor o seu espaço, entender a cidade e a escola e tudo como ela sendo proprietária daquilo. Eu sou dono da escola, assim como eu sou dono da praça, eu sou dono da cidade, eu sou dono do parque, eu sou dono de todas essas ferramentas que estão no lugar onde eu vivo. E não essa ideia de que a gente tem, de que a educação para ser boa precisa ser paga e assim por diante. Você falou isso, e eu lembro, eu moro na cidade de Santos, né? Eu tenho 40 anos, nasci em 1980, e a cidade de Santos é uma cidade que tem ela teve um governo, vamos colocar assim, 2 governos, mas um especial, no final dos anos 80, nas primeiras grandes eleições aí que nós tivemos, que elegeu uma prefeita do Partido dos Trabalhadores, a Thelma, que hoje é vereadora aqui em Santos, já mais senhora, mas que foi uma prefeita que deu uma mexida na educação de Santos. E a educação de Santos, assim como a saúde, né, com as policlínicas, se tornou uma referência nacional, né? Modelo que tinha uma ligação muito forte com a educação de Cuba e assim por diante. O que acontece? Naquele modelo escolar, você tinha uma ideia de educação que protagonizava o aluno como ser do conhecimento, né? Então, isso, e a gente pode pegar a cidade de São Paulo, que é aqui do lado de Santos, né, separada a 70, 80 quilômetros, que a Luísa Erundina, nessa mesma período, como prefeita de São Paulo, teve Paulo Freire como secretário de Educação. Não precisamos falar mais nada, né? Então, só daí a gente já tem e essa visão, o céu. E Santos teve essa, vamos dizer assim, essa mesma linha, porque era uma linha daquele Partido dos Trabalhadores, naquele período, num processo diferente, de se pensar o país de uma forma, de se começar a pensar um país de uma forma diferente, e tendo a democracia, a possibilidade de vamos dizer assim, de que todos façam parte dos processos, como uma forma muito grande. Se eu te falar, hoje eu não conheço a rede pública, eu não sou professor da rede pública de Santos, e tenho até medo de tocar no tema e ser leviano, né? Mas pelo pouco que eu converso com algumas pessoas, eu vou te dar até um exemplo aqui de uma companheira, uma colega aqui de mestrado, que faz uma pesquisa sobre Grêmio Estudantil, né? Então, acho que serve como exemplo.
Os grêmios estudantis existem até hoje? Existem, mas hoje eles existem numa perspectiva de, como, claro, isso aí é a minha visão do que ela falou, tá? Não é ela que está falando. De colocar o aluno com obrigações dentro da escola, bonitinho, para dizer que tem um Grêmio e tudo mais e tal, mas não do Grêmio. Exatamente. Não de um Grêmio com a mão dessas crianças, desses jovens, desses adolescentes no comando, no protagonismo do processo. E eu acredito que isso já diz muito de como você pensa essa relação que eu coloco, essa dialética, né, entre aluno e professor, só simplificando nesses dois sujeitos, né, no aluno e no professor. E da minha forma de pensar, quando você tem governos que não têm essa mentalidade progressista, a educação é a área que vai ser, vamos dizer assim, que vai sentir os maiores impactos. Só que, repito, a gente mascara muito hoje, e é importante saber lermos os dados, né? A quantidade, toda criança na escola, então os municípios hoje erradicaram o analfabetismo. Esses índices todos, eles precisam ser olhados, eu penso, de uma forma mais humana, para que a gente entenda realmente, as crianças estão na escola, mas em que escola elas estão? Em que tipo de processo elas estão? E eu penso que nós estamos afastados ainda desse processo que seria ideal para aquilo que você falou, para essa civilidade, né? Para essa, eu coloco até para cidadania. Vou até usar esse termo, né? De uma educação para cidadania. E eu vejo isso muito assim. Eu sei que acho que até pelas falas a gente já nós temos uma visão muito bacana e parecida. Eu acho que é bacana a nossa visão. Tem gente que vai achar o contrário, e assim faz parte, isso é democracia. Mas se a gente for parar para refletir, eu coloco muito assim. As pessoas que hoje têm a nossa faixa etária são pais, né, a grande boa parte deles, de pessoas aí de 15 anos, de 20 anos, da juventude de hoje, tudo mais e tal. Né? Muitos deles têm filhos até mais velhos e assim por diante e tal. Dizer assim, muito assim, porque na minha época isso, aquilo, outro e tudo mais. Essas pessoas da nossa faixa etária, elas foram responsáveis diretamente para a escolha do presidente que nós temos hoje no Brasil. Aí, então, a minha leitura, claro, que eu acho que também que eu sou filósofo, né? Existe a individualidade humana, mas o lugar que você está inserido, ele diz muito e ajuda em muita coisa. A educação não era boa antes, né? Se hoje nós temos uma juventude que eu vejo aí atuante, ativa, muito se deve também por uma visão mais progressista que os governos de esquerda, em especial o governo do Lula, né, a gente pode colocar assim, e talvez o primeiro governo da Dilma, tiveram nesse olhar para a educação, que permitiram que muitos desses jovens pobres, oriundos das periferias, tivessem acesso à educação. Educação liberta. E aí, o sujeito livre, quando tem acesso à educação, ele consegue pensar melhor. E se hoje a gente não está num caos total, eu ainda acho que é devido aos movimentos sociais e a uma juventude que está mobilizada e que muitas vezes se quer colocar que ela não existe. Mas ela está articulada e está mobilizada. É que talvez ela não tenha o espaço que a gente veja na mídia oficial, não vai ter mesmo. E essa coisa toda. Exato. Não sei se eu divaguei, eu vou devagar, gente, porque, como dizem, o filósofo faz isso, né? Pergunta uma coisa e começa a falar dinheiro, daqui a pouco estou falando da rodada do Campeonato Brasileiro. Então, me trago de volta. Tudo bem. Então, assim, agora a gente vai já para um outro lado da bagaça. Porque é isso, além de cortar recursos da educação, políticas públicas da educação, né? Depois do golpe, começando aí pelo teto de gastos, né? Pelo fundo do pré-sal, né? Tudo de recurso que ia para educação, extensão e pesquisa neste país. Além disso tudo, né? Que obviamente afeta muito mais as pessoas que utilizam, que são beneficiadas pela educação pública,
este governo tem uma política ideológica que censura, persegue professores, impõe a sua visão de mundo, né? Deixa de lado o fator humano e assim amplia os espaços e privilégios. Enquanto isso, né, paralelamente, amplia os espaços e os privilégios do setor privado e do mercado, né? Como isso, na sua visão, está tirando as oportunidades da população periférica, dos jovens, das crianças, e, na sua opinião também, como lutar contra isso? Bom, vamos lá. Eu vou usar aqui um paralelo com o projeto Escola Sem Partido. Eu vejo o Escola Sem Partido como talvez a materialização desse processo nefasto que se quer de educação no Brasil. Então, quando você coloca... Eu sou professor de filosofia, de humanas e tal. Quando você coloca censura dentro da educação, e a gente vai colocar porque a filosofia, a história, a sociologia, a geografia também, em alguns aspectos, como áreas que estão no alvo, na mira de políticos, de vereadores, de deputados e hoje de quem está ocupando a presidência da República e de todo o seu staff, você já tem aí aquilo que se chamou da Idade Média de obscurantismo, né? De querer cercear o direito de se contar aquilo que aconteceu do ponto de vista histórico, mas o que permeava no que se pensava na organização social. Então, quando você quer camuflar a história ou quer fazer com que a história seja contada com uma relativização, com um desprezo científico, com uma descaracterização como ciência, né, como se não existisse pesquisa e produção de conhecimento nessas áreas, você já tem aí vamos dizer assim, um grande instrumento para se acabar com a educação. Então, eu quero incentivar, nessa visão, uma educação tecnicista para formar, dentro das populações pobres, aquela massa de trabalhadores, de exército, de reserva, mas eu vou até usar uma coisa aqui que eu não sou o primeiro a estar falando, mas talvez, na verdade, para se formar trabalhadores desempregados para ficarem esperando alguma oportunidade para ocupar um posto de trabalho. No país que hoje chega a quase 20 milhões de desempregados, né? Você estimular. E por que o governo hoje, o presidente fala? Não, porque criança tem que trabalhar e tudo mais, para que você tenha um descontrole nas políticas trabalhistas, na regulação do trabalho, nos direitos trabalhistas. Então, está tudo isso inserido. Como a educação, na minha forma de pensar, é o carro-chefe para toda mudança e transformação, atacar a educação é fazer com que nós tenhamos uma perpetuação de uma política dessa maneira. O que é bizarro, você pensar que em pleno século XXI, um professor, por exemplo, de história, tem que explicar para o seu aluno e escutar do aluno que ele viu o Olavo de Carvalho, ouviu no WhatsApp que o nazismo era de esquerda. E você fica lá despendendo minutos e horas e dias das tuas aulas para explicar uma coisa que é óbvia. Mas uma das estratégias é você... Acho que eu gosto de inventar a palavra que não existe. É desobviezar. Essa palavra não deve existir, mas tirar a obviedade do que é óbvio para gerar um debate e tirar o foco. É a famosa cortina de fumaça, que tem uma intencionalidade. Então, é isso. Aí outras que são muito colocados, porque são esses temas que, principalmente para quem é da área de humanas, como eu, como professor, a gente vai sentindo que, no primeiro momento, eu vou te falar, eu dou aula desde 2007. Escutei isso uma primeira vez, sei lá por volta de 2012, assim, na sala de aula. Aí eu pensei, é que nem eclipse, passa uma vez ou outra. De repente, isso começou a se tornar mais corriqueiro, esse questionamento. Aí você começa a perceber, só que a gente não tinha ideia que por trás disso tinha uma indústria financiada por empresários, financiada por políticos, de proliferação de fake news, que nem se dava esse nome ainda, para que essas pequenas notícias, porque isso não é só, o fake news não é só uma notícia relacionada do tipo assim, a Xuxa está grávida. Não, mas a Xuxa está com 60 anos, ela não pode mais engravidar. Não, está grávida. É um tipo de fake news? Mas também é uma fake news do tipo assim, olha, o Hitler era comunista.
Aí o aluno que não tem a capacidade de filtrar informação, de buscar formação em livros, em plataformas confiáveis, ele pega aquilo, o texto é bem construído e essa estratégia passa. Isso na Grécia Antiga já existia. Os sofistas ensinavam retórica para os caras que queriam ser políticos. E eles aprendiam a falar, e com a fala deles, eles levavam no bico, como dizem aí alguns, as pessoas. Então, se a gente começa a pensar nisso, a educação, ela deixa de ser, na minha maneira de pensar, uma educação para a cidadania, como uma educação para pôr todo mundo dentro da escola, mascarar índices, e, a partir daí, fazer com que todo mundo tenha acesso à escola. Porque nisso também se carrega uma ideia do quê? Você teve acesso à escola. Seu fracasso é culpa sua. Então, você tira o ônus do governo de, por exemplo, não ter uma política de emprego. Pô, você é um animal, você é um incapaz, você não consegue emprego, mas você estudou. Como é que você não passou no vestibular? Como é que você foi mal no Enem? Então, se coloca tudo na conta daquele jovem, né, no caso aqui da escola, como sendo o incapaz dentro dessa ideia de meritocracia que a gente vive. Então, o sujeito, ele se sente incapaz, e o sujeito que é incapaz, ele se olha no espelho e fala, eu sou uma porcaria de pessoa. Como é que eu posso cobrar, por exemplo, o meu presidente, o governador do estado, qualquer político que seja, se eu não sou uma boa pessoa? Eu não sou moralmente bom, eu sou incapaz, eu não tenho condição. Então, e isso é pensado, isso é estratégia. Capitalismo. Exatamente. Você joga, é aquela velha história, é a brincadeira da batata quente. Só que eu jogo para você essa batata quente de uma maneira que você pega aquilo para você e o capitalismo é internalizado. Né? O Marx já dizia isso no século XIX. O capitalismo não é dinheiro, é relação social. Se ele é relação social, ele está em todas. A dialética, ela se realiza bombardeado por essa ideia de que você não consegue. Quem é você amanhã ou outra para exigir alguma coisa? Então o fracasso é culpa sua, tudo isso é culpa sua. Assim como a prosperidade também é mérito seu. É mérito. Só que não se pensa em equidade, em distribuição de riqueza e uma série de coisas. Aí, para responder a tua outra pergunta, que eu não esqueci, eu sou oriundo de trabalho de base, de pastoral da juventude. É base. O trabalho é na base, sempre. Eu faço mestrado hoje. Se você perguntar para mim, Thiago, o que você quer ser quando crescer, né? Que nem fazia para criança. O dia que você tiver seu título de mestre, se um dia eu fazer doutorado, eu gostaria muito meu sonho é trabalhar com educação popular. Eu quero ser um educador popular o mais gabaritado possível para estar discutindo nas bases. Se eu quisesse ser rico, eu não virava professor. Então, como essa não é uma pretensão minha, mas levar esses debates para a molecada. A escola é um ponto de base, mas você pode também trazer as pessoas, jovens ou não, para discussões de base. Só que aquilo que você falou, talvez a gente... Aí é uma crítica que tem que ser feita até aos governos do PT, né, que eu acho que ninguém é perfeito, é isso também. Eu enxergo que nos governos do PT, até as organizações de trabalhadores, os sindicatos principalmente, eles ficaram enfraquecidos. Né? É aquela ideia de chegamos ao poder. Só que chegamos ao poder, só que o poder ainda estava ali todo construído, o rico continua rico, o dono do banco continua lucrando absurdamente, o empresário continua mandando embora a torta e a direito. Então, se distanciou da base. E sem mudar o sistema, tem que ficar ligado, meu. Exatamente, porque é aquela história. Se você tem a gente hoje não tem nada a ver com a gente viu aí na sexta-feira o cara que fez o Pantera Negra morreu de câncer super jovem. Estava lutando contra o câncer há 4 anos e ninguém sabia. A sociedade, eu estou fazendo essa alusão a ele, para você ver, o cara ele lutou, não parou a vida e morreu. Tristemente, muito jovem, no auge e tudo mais. O câncer social de todas essas mazelas históricas que nós carregamos, ele só aumenta. Ele só aumenta. Mas nós vivemos uma ilusão, eu acho que é uma ilusão, não sei dizer, de que algumas coisas melhoraram? Melhoraram, obviamente. Você tem mais pessoas indo para a universidade, você tem
você teve, né? Acho que agora a gente já está vendo aquela fase da montanha-russa que está na queda, né? Na descendente. Mas tudo isso não foi, vamos dizer assim, não se teve a força ou a vontade de se sangrar aquilo que precisava ser sangrado, de se aniquilar aquilo que precisava ser aniquilado. Então a gente se conformou com algumas melhorias, mas não parou para pensar que enquanto não houver justiça social e distribuição de riqueza igualitária, a gente vai continuar tendo essa sociedade. Por que as pessoas hoje, a gente faz o gancho da pandemia, por que muitas pessoas hoje, o que muitas pessoas hoje não perceberam? Que num país no qual a grande massa é de trabalhadores e trabalhadoras, a falta do emprego te tira, às vezes, de um status social elevado e te coloca na miséria, do dia para a noite. Então, essa consciência de que o trabalhador é trabalhador e depende de um salário e que, normalmente, a relação que ele tem com o emprego é uma relação sempre de submissão, se não se tivesse entendimento, não há mudança. Só que aí é o que eu te falo, a gente precisa também ter a escola como lugar para se discutir esse tipo de coisa. A escola não pode ser apenas um lugar no qual eu chego... Imagina eu, professor de filosofia, aí vou dar minha aula, sento lá e começo a falar com meus alunos sobre a Idade Média. Não, porque na Idade Média, a teologia cristã e não sei o que lá, e papapá, os padres da igreja ensinavam o trívio e o quatrívio. Aí começo a falar esses nomes. Porque na Idade Moderna, René Descartes, cara... Qual é o diálogo disso? Isso é importante? É importante e é a minha área de atuação, eu não vou nunca dizer que não é. Mas como é que isso se relaciona com o mundo? Como é que eu posso trazer, por exemplo, a minha disciplina, a filosofia, para dialogar com aquele jovem da periferia, com o cara que às vezes não tem dinheiro para pegar um ônibus, com o cara que faz poucas ou uma única refeição por dia? A educação ela tem que estar aí para isso. E ela tem que ser pensada dessa maneira. O currículo tem que ser pensado dessa maneira. E a formação do professor precisa ter esse viés. O professor tem que ter formação política, o professor tem que ter formação social. Tudo isso é trabalho de base. É trabalho de base na formação do cara, na graduação. É trabalho de base com um aluno jovem que amanhã ou outra vai fortalecer um grêmio estudantil para se discutir política dentro da escola, fazer política. E fazer política não é simular eleição em outubro, um mês antes, mas é em pensar, bom, o que a gente pode fazer enquanto comunidade pela escola? Como a gente pode eliminar um problema ou trazer uma coisa que ajude? Então, se a gente não tiver essa maneira de pensar, na minha perspectiva, você não consegue mudar a educação. E aí a gente vai cair naquela frase que é, vamos dizer assim, vala comum, mas que é verdade. O Brasil é muito grande. É um país continental, um país com mais de 200 milhões de habitantes. E se você não consegue estabelecer, não se esforça para estabelecer, em um país formado na miséria, formado na escravidão, com ditaduras das mais variadas, com uma ditadura que acabou há menos de 40 anos atrás, como é que você muda tudo isso? Se não for por uma educação de base, que discuta a história, que traga a história para ser debatida, para ser problematizada, pensada, que mostre para o jovem a importância do educar-se. Sem essas questões, sem esses pontos, a gente não tem transformação. E que traga nos currículos a formação política, porque política é cidadania, né? Que faça com que as pessoas entendam seus direitos. Mas eu acho que isso é um projeto assim, não interessante a educação ser libertadora. Para a elite que a gente tem. Eu, sinceramente, Thiago, você falou assim, a gente não mudou muito pouco e a gente se conformou. Na minha concepção, com a elite pedatória que nós temos e esse sistema capitalista avançando no nível que está avançando mundialmente, só uma guerra civil aqui para a gente realmente mudar alguma coisa. Você está falando né? isso? Agora... Rapidinho. Você está falando isso? Eu estava conversando esses dias com um amigo meu de infância, meu amigo até hoje, e, por exemplo, hoje é quarta, né? No domingo à noite, eu parei para assistir basquete. Estou assistindo NBA aqui em casa e tal, e tá tendo lá o Black Lives Matter, lá nos Estados Unidos, né? As vidas negras importam. Aí tudo bem, eu não vou traçar comparação, não é nada disso.
Mas olha só que doido. Aí tem o LeBron James, que é lá a principal figura do basquete americano, cara milionário, negro. Ele poderia muito bem fazer como os ricos brasileiros, aqueles que eram pobres e pelo esporte chegaram na ascensão, ficar caladinho na dele, postando selfie em rede social, legal. De repente, o jogo acabou, o time dele ganhou o jogo, a fala dele. Ele começa a pergunta para ele: o que você achou da vitória? Ah, é importante a vitória do meu time, o Los Angeles Lakers, tal. Mas eu acho que mais importante que isso são as eleições. E eu quero falar para as pessoas: não deixem de votar. A nossa quadra lá em Los Angeles, na Califórnia, nós conseguimos, ela vai ser um local de votação, porque é um lugar acessível, um lugar grande, aberto, com toda a segurança, até por conta da pandemia. O americano, ele colocou: precisa votar. Quando ele fala isso, precisa votar, ele está dando um recado direto assim: é o seguinte, esse governo que está aqui, que é o pai desse nosso governo aqui, né, o mentor, vamos dizer assim, intelectual, até de muitos jovens, de muitas pessoas, não só jovens e adultos, que votaram desse cara que está aí hoje no poder, estimuladas pela vitória de 2016 na eleição estadunidense do Donald Trump, né? E essa mentalidade... As mesmas pessoas que trabalhavam na campanha lá, né? Você viu o cara que foi preso na indústria de fake news. O cara foi preso semana passada. Já foi solto, né? Porque esse tipo de pessoa não fica presa. Não fica presa. Mas olha só que coisa louca. Quando um cara chega e ele está falando assim: bom, vamos votar, a gente sabe que o voto não é o único instrumento de cidadania, está longe de ser, mas dentro de uma democracia, quando ela ainda existe, e é uma coisa que a gente até poderia discutir se ela aqui no Brasil existe 100% verdadeiramente ou não, você tem essa possibilidade. E essa possibilidade, ela vai ser colocada à medida em que você tem noção do lugar que você vive. A realidade na qual homens, principalmente homens pretos, têm sido vítimas da violência, ou assassinados, ou sofrendo a violência física, a violência verbal, então nem se fala. Quando isso é problematizado e trazido para o debate, lá no caso não pelo ator político principal, mas pelos atores da sociedade civil, atletas esportistas, artistas, pessoas influentes, isso ganha uma proporção gigantesca, né? Como você falou, quando aqui a gente tem uma política negacionista, uma cultura esse assunto eu posso relativizar, eu posso não falar sobre ele, ou simplesmente tratar como se ele não fosse nada, eu privo do debate as parcelas da população que são as mais afetadas. Eu sempre falei isso para os meus alunos: quem precisa de política é pobre. A política é para todo mundo, tem que ser para todo mundo. Mas aquele que mais precisa da política é o pobre, porque o rico tem dinheiro, o que ele quiser. Ele tem essa possibilidade. Quem não tem dinheiro, quem é pobre, esse vai estar sempre tendo que correr atrás de alguma coisa. Então, se você é pobre e não consegue ter essa visão, e eu falo pobre aqui, eu estou falando do trabalhador, assalariado, eu não estou colocando inclusive a classe média que acha que está fora desse patamar. Exatamente. E aí, por exemplo, quando a Marilena Chauí meteu o pau na classe média há uns anos atrás... Nunca vi tanta precisão numa significação, numa conceituação na minha vida. E é mó legal que na época que ela falou isso, eu fazia parte do grupo de estudos que ela tem na USP, de filosofia moderna e contemporânea. Na verdade, participava só do de contemporânea. E ela falava isso: a classe média é o grande problema da população. Claro, não é o único, óbvio, mas é um problema, né? A gente brinca, né? É o cara que come mortadela e arrota caviar, mas isso é um negócio muito louco, né, da gente pensar. E essa mentalidade meritocrática, essa mentalidade excludente, essa mentalidade individualista, ela impera. Porque até as pessoas mais pobres, por conta dessa onda, que isso é uma grande onda, né? Isso aí está aí, e é visível e invisível. Por isso está aí, manifestado do jeito que está, as pessoas, como a gente falou agora há pouco, internalizam isso como discurso, né? E ao internalizar isso como discurso, vira verdade. E ao virar verdade, isso vai tirar do centro da discussão a humanidade,
o olhar para o outro, a empatia, a solidariedade, a cidadania. E aí vai ter esse contexto selvagem, essa barbárie, que é o que a gente está vivendo. Porque, no fundo, tudo que nós estamos vivendo, desde o golpe de 2016, e principalmente, porque, na verdade, o vampiro, né, o Temer, ele deixou a cama arrumada para isso que está aí hoje. Para os candidatos pré-escolhidos entrarem. Deixa eu aproveitar a pausa para fazer a pergunta, senão a gente vai engatilhar em outro assunto e eu quero trazer as perguntas do público. Opa. A gente está com duas perguntas aqui profundas. Uma veio de uma professora, que é a Márcia, e ela pergunta: o racismo é um empecilho para a garantia de direito à educação? Por quê? Olha, eu penso que toda sociedade que tem problemas, vamos usar o racismo, mas a gente poderia falar da violência LGBT, QIA+, poderíamos falar da violência contra a mulher, né? Então a gente pode falar a homofobia, aos indígenas, como são problematizadas e discutidas, são sociedades que não têm uma democracia que funciona como deveria funcionar. Lembrando que a democracia não nasceu para ser perfeita. Porque eu já dá capacidade de concordar, de discordar, de debater, de ser diferente, de aceitar. E não é de aceitar no sentido de tolerância, mas de entender que a vida do outro diz respeito a ele. Casos como aquela galera que foi para a porta do hospital, da menina que ia fazer um aborto. Não estavam nem um pouco preocupadas, mas deixam a deputada, não vão na igreja da deputada que mandou matar o marido, né? que adotou e casou com um adotivo, que fez aquela novela mexicana toda lá. Você já percebe que nós temos aí um grande problema. Então, o racismo, eu entendo que na sociedade brasileira, pelo passado e pela quantidade, o racismo talvez seja o principal problema e barreira e obstáculo para a democracia. O principal estou colocando pela quantidade, por sermos um país majoritariamente de afrodescendentes. Ponto. Mas entendo que todas as pautas que colocam grupos que são vistos pela política de forma menor, não são populações minoritárias, porque, por exemplo, nós pretos somos a maioria da população. Mas quando a gente coloca minoritária, no acesso... Em direito, direito, em oportunidade, você tem um obstáculo para que as coisas aconteçam de forma plena, de forma... Democráticas. Então, assim, se eu vivo numa sociedade no qual você tem pessoas que que têm certeza, e materializam isso nas suas práticas, que uma pessoa, por ser preta, ela precisa ser humilhada, desrespeitada, morta e assim por diante, nós não temos uma democracia. Ou melhor, essas pessoas elas vão existir, mas se nós não temos políticas de verdade para coibir e punir as pessoas que fazem isso, a democracia não existe. Então, por exemplo, a gente pode fazer uma memória rápida aqui. No começo do ano passado, no início do governo que está aí, vocês perceberam que eu não falo o nome? Não dá para falar mesmo. Não falo. Nesse governo aí, nós tivemos um caso lá no Rio de Janeiro do músico que foi alvejado por militares com 80 tiros. 80 tiros. O genocida do governador do estado do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel, que a gente sabe muito bem, que estava pegando um helicóptero para metralhar áreas pobres, obviamente não se pronunciou. Ou melhor, se pronunciou como se aquilo fosse uma abordagem naturalizado, né? Natural. A presidência da República, por sua vez, seguiu o mesmo caminho, porque são todos pó do mesmo giz. Estão tudo ali na mesma caixinha. Né? Então, a partir daí, a gente vai perceber que nós não vivemos numa sociedade que está em busca de uma democracia na sua plenitude.
A democracia ela acontece por aquilo que, não só pelo meu dia, eu fui votar lá no dia 3 de outubro, normalmente. Fui votar no dia 3 de outubro. Só que se você não sabe como você vota, você elege pessoas que vão utilizar a democracia para acabar com a democracia. Vão utilizar o direito de liberdade para acabar com a sua liberdade. Então, enquanto isso não for trazido para o debate, e aí a gente volta para a educação, com uma coisa que como ela é importante para isso, exatamente. Por que o professor não pode chegar e falar isso numa sala de aula? Porque a educação é a cargo da família. Meu amigo, eu dou uma aula por semana. Se você quer fazer lavagem cerebral no seu filho, faça. Fica a seu critério. Se você quer que seu filho seja um robô que pense igual a você, faça. Eu acho que ninguém pode fazer isso com ninguém. Eu não posso fazer com meu filho, eu não vou fazer isso com os meus alunos. Mas eu tenho a obrigação, como ser humano, que pensa, que enxerga a realidade, que tem uma formação, tentar trazer alguma coisa. Obviamente que o aluno pode olhar para a minha cara e falar, olha, eu não concordo com nada do que você disse. Ok, a vida continua. Bacana, mas vamos problematizar essas situações. Eu não posso... Uma coisa é chegar assim e falar, gente, vota no candidato tal. Isso eu acho que está errado. Eu também acho que isso é errado. Agora, é diferente eu falar, gente, vocês viram no noticiário ontem? 80 tiros. Isso não pode ser relativizado. Como eu falo na escola, eu não posso relativizar quase 6 milhões de judeus mortos com o regime nazista. Como é que eu vou relativizar isso? Se eu não posso relativizar 80 mil reais em cheque na conta da primeira-dama. Exatamente. Eu não posso relativizar que nós temos um esquema de corrupção que em dinheiro das rachadinhas depositado diariamente durante um período X na conta do fulano, porque isso é negar e fechar o olho para aquilo que está acontecendo. E a educação, né, que é o tema que a gente está conversando, está dialogando com isso. O racismo também, se eu não problematizo, porque é muito legal chegar, por exemplo, dando aula e falar assim, gente, o George Floyd morreu. Que é triste, poderia usar até um palavrão aqui para mostrar a minha indignação. E a quantidade de pretos e pretas que estão morrendo na cidade que você mora, e que a mídia camufla, em que a polícia não faz nada, e que você não pode muitas vezes falar numa sala de aula, porque isso aí é doutrinação. Gente, isso é análise, é eu pegar o conhecimento e analisar. E aí também eu vejo da seguinte maneira, de que lado que você está. É a vida, né? Assim, você joga num time ou no outro. Então, se eu jogo no time que defende a vida, o direito à vida de todas as pessoas, se eu sigo, por exemplo, aquilo que a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 prega, todas as pessoas são iguais e são diferentes. Então, o respeito à igualdade e o respeito à diferença. Isso é um ponto. Agora, se eu não posso problematizar isso, e isso ser problematizado como política pública, né, com mecanismos para se punir, não só para se punir quem é racista, mas para trazer um debate para as escolas, para as pessoas, para a mídia sobre o tema do racismo, então eu entendo que nós temos uma democracia que vou usar um termo aqui, capenga. Capenga. Para não dizer... Está sendo bonzinho. Estou sendo bonzinho. Hoje eu acordei bonzinho, hoje, mas é só isso que a gente pode dizer. Né? E se a gente não abre o olho, nós, assim, na calada da noite, estão tirando as possibilidades das pessoas de um monte de coisa. Né? Seja por uma brincadeira, seja por uma mentira, seja por uma resposta atravessada. Por exemplo, o governo federal hoje, ele quer tirar o direito dos veículos de comunicação de cobrirem aquilo que o governo faz. A gente sabe que esses grandes grupos não são santos, estão com a mão cheia de lama da eleição do sujeito, mas em um determinado momento houve uma briga, então ele vai fazer assim, eu vou ajudar a galera que bate palma para tudo que eu faço. Mando dinheiro para SBT, mando dinheiro para Record, mando dinheiro para lugares que nem precisava ter tanta verba e assim por diante. Então, se a gente não prestar atenção, talvez a gente preste atenção, mas se as pessoas que estão nos vendo não pararem para pensar, amanhã ou outra a gente não pode fazer mais nada. Amanhã ou outra, nosso direito está cerceado de uma maneira irreversível e vai demorar muito tempo para se voltar.
né? Ah, mas hoje a pandemia me tirou a possibilidade de sair. Então não seja idiota e perceba que é um motivo de saúde. O mundo inteiro está trancado dentro de casa por conta disso. Ninguém diz que você não pode sair, mas tem uma doença aí e a recomendação é para que você fique em casa. Ah, mas o prefeito da cidade disse que não pode sair ninguém, porque esse prefeito, eu não sei nem quem ele é, porque eu estou falando aqui genericamente, está minimamente preocupado para que não tenha um caos no sistema de saúde da cidade. Agora, utilizar isso como uma desculpa para falar, olha, e vocês querem tirar a liberdade, isso é bizarro. Então, é a ideia de que existe racismo reverso, essa coisa toda. Mas, só para reiterar o que eu estava dizendo, se você não tem possibilidade de debater esses assuntos, e nós estamos perdendo essas possibilidades, a gente vai ter uma democracia que vai cada vez mais, vamos dizer assim, com aquele soro pingando a conta-gota. Chega uma hora que o soro acaba ou eles fecham a torneirinha e aí esquece. Aí você vai ter que brigar de novo para voltar para ter uma democracia. Não sei se eu respondi. A guerra civil que eu estou falando. Exato. Tiago. Na verdade, a guerra civil era isso, por isso que eu falei dos Estados Unidos, tá vendo? Porque no fundo, eu estava comentando com meu amigo, a população preta estadunidense está chegando num nível que os caras estão querendo ir vão pro pau. Vão pro pau. E tá aí, certinho. E eu vou falar uma coisa assim, numa boa, eu sou cristão e tudo mais e tal. Mas eu penso da seguinte maneira, chega uma hora na vida que a gente tem que decidir de que lado que a gente está, né? E às vezes a gente sabe que historicamente falando, a grande parte das revoluções aconteceram dessa maneira. E talvez a gente precise revisar a história para entender, ou esses caras mudam a ideia deles, ou nós vamos tomar, eu digo nós, assim, os pobres, os oprimidos e tudo mais, eles vão tomar à força aquilo que lhes foi tirado a vida inteira. E por gerações. Para falar a verdade, eu tô doidinha para isso acontecer. Já faz um tempo já. Eu tô faz tempo com vontade de ver isso acontecer. Lari, mais uma aí. Mais uma. São várias perguntas do público, perguntas interessantíssimas, mas não vai dar tempo, infelizmente, da gente fazer todas hoje. Vamos ver se a gente consegue trazer. Vamos ver se a gente consegue trazer o Tiago para continuar essa conversa um outro dia, para a gente fazer o restante. Mas eu acho que cabe essa aqui que veio agora. Tiago, por que os direitos humanos se tornaram algo como sendo de esquerda? E por que isso é tão censurado nas escolas hoje? Quem perguntou isso? Uma professora. Só para saber, professora. Querida companheira professora, eu poderia te dar uma resposta extremamente longa, mas vou tentar ser o mais direto possível. As elites, historicamente falando, nunca se preocuparam com quem é pobre. Nunca. Elas sempre ofereceram migalhas aos pobres. Nunca se preocuparam em oferecer o pão e dividi-lo. Isso você pode ver, se a gente for pegar a história do Ocidente, vamos colocar aqui, a Grécia Antiga, se eu for pensar na Roma Antiga, quem está no poder sempre estruturou o poder para benefício seu e da sua turma, da sua corja, né? Você vai ter, se a gente for parar para pensar a partir, e aí não tenho como fugir disso, a partir, pelo menos daquilo que eu já li, que eu tenho ideia, a partir do pensamento marxista, principalmente, uma preocupação em trazer, naquele período histórico, a classe trabalhadora para discutir o que era para ser dela. Ponto. E claro que uma discussão sobre o trabalho, ela foi fomentando outras discussões. Por que a escravidão acaba? A escravidão não acaba porque queria-se que as pessoas pretas escravizadas tivessem liberdade, mas é porque você tem toda uma conjuntura capitalista. Então vamos estudar o que é o capitalismo no mundo de hoje. Eu não posso, claro, eu tenho que me valer da história, mas não posso analisar a sociedade como se eu estivesse vivendo na Idade Média. Hoje nós vivemos sob o signo do capitalismo. Então eu preciso entender quais são as relações do capitalismo. O capitalismo é desumano, o capitalismo é desigual, o capitalismo exploratório, né? É exploratório, ele transforma tudo em mercadoria, inclusive aquilo que a gente faz,
a nossa produção, o nosso tempo livre, o que nós consumimos, tudo é mercadoria. A partir daí você vai ter o quê? Que tipo de sociedade? A sociedade que, se tudo é mercadoria, eu preciso ter benefício, você que se dane. Então você vai ter toda essa política. Claro que eu não vou dizer que é o marxismo que revoluciona e vai ser o único ator social de transformação, mas eu entendo como talvez o grande propulsor dentro da sociedade, eu estou falando do Ocidente, a sociedade oriental eu não tenho quase informação para te passar, mas dentro do Ocidente são essas manifestações que vão trazer. Obviamente que assim, a gente vai ter também, e aí tem que se falar, a Igreja Católica, que tem uma série de... A gente pode fazer vários senões históricos para a Igreja. Você vai ter dentro da Igreja, no final do século XIX, algo que eu entendo que é de fundamental importância para isso, para essa questão dos direitos humanos, que é a doutrina social da Igreja. Então, quando você tem a doutrina social da Igreja, principalmente a partir de 1891, com a Rerum Novarum, né, que é o primeiro documento da doutrina social da Igreja, você tem ali uma preocupação, e é muito interessante, com a classe trabalhadora, com os pobres da Europa, naquele momento no qual a Igreja percebe que a industrialização está matando as pessoas. Claro, a Igreja ela não se coloca como socialista, como nenhuma vertente ideológica, política, mas ela também entra como um ator social. Eu entendo que esses mecanismos, dos que eu conheço, a esquerda, a partir do marxismo, elas começam a fazer com que setores da sociedade que estão sendo explorados se coloquem e falem, olha, a gente está aqui, a gente precisa ter voz, ter vez, como a música que eu gosto da Pastoral, ter voz, ter vez e ter lugar. Né? Então a gente quer participação, claro. Mas aí você tem um evento histórico, que é a Segunda Guerra Mundial, né? O Holocausto e tudo aquilo que acontece, o encarceramento e a morte em massa de judeus, as bombas atômicas, no qual parece que naquele período o mundo olhou e falou assim, bom, a gente precisa fazer alguma coisa. Porque acho que ali até alguns setores do capitalismo viram e pensaram, gente, não dá para ser assim também. Naquele momento. Hoje eu já acho que eles querem matar todo mundo mesmo, pela pandemia, de fome, do que quer que seja. Então, a partir daí. Só que aí tem a grande questão. Né? A pergunta da professora é a seguinte: por que os direitos humanos se tornaram uma pauta de esquerda? Porque quem defende os direitos humanos são as esquerdas pelo mundo. É uma verdade. Né? Então, você vai ter... Eu coloco assim, defender... Seria um conflito para a direita. É um conflito. Mas, por exemplo, né? O cara que defende a meritocracia... O cara que defende a meritocracia, ele não vai defender direito humano. Ou melhor, ele defende alguns. Isso. Mas a pauta integral ele não defende. Ele defende o que está no balaio dele. Eu vou dar um exemplo aqui. As que favorecem a sociedade de consumo. Essas pautas de direitos humanos são as que são defendidas pela direita. A direita quer a liberdade Pink money. Que trabalhem e consumam. Isso não é liberdade. Por exemplo. Isso é escravidão. Isso é, no mínimo, servidão, mas é um processo de escravidão. Agora, se você for parar para pensar do seguinte, tipo assim, o camarada que defende, eu sou contra o casamento entre pessoas do mesmo gênero, vamos colocar dessa forma, entre 2 homens e 2 mulheres. Ou eu sou contra que uma pessoa... Eu não gosto de pessoa trans, isso e aquilo, porque a minha religião permite. Um cara desse, ele vai defender os direitos humanos até a página 2. Mas ele não é um defensor dos direitos humanos. Aí, beleza. Então, assim, o grande... E aí, isso também acho que é uma coisa que a gente precisa pensar, que tem muita gente que defende uma pauta A que não defende a pauta B. Tem muito cara que é do movimento negro, mas que, por exemplo, eu não gosto de gay. É bizarro, mas existe. Então, acho que é necessário que haja essa discussão e que a gente traga esse debate para pensar que as pautas de direitos humanos, elas dizem respeito a todos aqueles que não têm a sua humanidade respeitada. E isso, como você falou, Flávia, é isso mesmo. O capital, a direita, ela não tem a mínima preocupação em transformar o mundo e as sociedades, especificamente, em locais no qual as pessoas vivam em plenitude. Logo, ela não pode aceitar que esses direitos humanos aconteçam na prática. Porque para um direito humano desses previstos
pela Convenção da ONU, a partir da sua Declaração dos Direitos Humanos, ele vai mexer em algum aspecto daquilo que te torna um privilegiado. A partir do momento que, para poder estabelecer uma justiça, eu preciso mexer com alguma coisa que é ligada a você, principalmente é ligado ao consumo, mas ao teu padrão, ao teu status social, aí que a gente vai ter a grande briga. E aí você vai ter o conflito. Então, a esquerda, por que a esquerda faz isso? Porque a esquerda é que está aí defendendo o trabalho. Primeiramente, a classe trabalhadora, né? A classe trabalhadora, os pretos, a comunidade LGBTQIA+, né? Os indígenas no nosso país, as pessoas em situação de rua e as N realidades de exclusão que nós ainda temos no mundo inteiro, mas no Brasil, de uma forma muito forte, como um dos países que tem a maior desigualdade do planeta, né? Exatamente. Agora, muito importante, antes da gente encerrar essa conversa, a gente tem que falar de educação e pandemia. Bora. Na pandemia, a alternativa encontrada foi a educação à distância, EAD. Não é alternativa. Foi a única utilizada tanto pelo sistema público quanto privado. Só que a realidade brasileira é que a escola pública não tem, e o aluno da escola pública nem sempre tem acesso a toda a infraestrutura que você necessita para fazer uma aula à distância, né? Então, assim, acesso à internet, computador, enfim, pais com disponibilidade para ensinar, porque uma grande parte desse ensino coube aos pais nesse período, justamente por causa da distância, né? E assim, que dificuldades você destacaria para a população periférica com esse modelo? Olha, assim, primeiro eu quero colocar que assim, a miséria, a exclusão social, elas não, eu não vou dizer que elas não mudaram, elas se intensificaram nesse período, mas elas já estavam aqui. Talvez muitos não quisessem enxergá-las, ou enxergá-la, né? A gente colocar no singular exclusão, mas que é um termo também complicado, é um termo que precisaria ser mais aprofundado, problematizado, mas enfim. Assim, nesse primeiro momento, eu te diria que o acesso à internet, não só à internet, né? Então, assim, eu posso pensar no acesso à internet à banda larga, mas eu posso pensar no acesso à internet, ter alguma coisa na minha casa que vai receber esse sinal e que possa me abrir o mundo, né? Porque a internet é uma janela para o mundo. A gente está aqui a 200 quilômetros de distância, né? Mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, a distância de São José Santos, e conversando aqui em tempo real, numa boa, depois que a gente começou, acho que não tivemos nenhuma interrupção, ou uma só, e foi muito rápido. Nós temos essa possibilidade. Eu tenho o notebook na minha casa, tenho um outro lá de reserva, meu filho, para fazer as atividades dele, tem o dele, tem o celular, que se desse tudo errado, eu conseguiria fazer essa conexão. A gente tem que pensar, então, que assim, as pessoas no Brasil, a grande maioria, acessa a internet pelo celular, né? Então, eu me prendo muito nisso. Como é que será para um aluno que tem, às vezes na casa, o único dispositivo móvel que possa receber um sinal de internet no celular, ele já vai ter um prejuízo na sua educação. Isso é óbvio, né? Eu estou falando assim por uma questão física, né? O tamanho do celular e as possibilidades, né? Aí a gente pode pensar nesse primeiro aspecto. Segunda questão, a gente poderia pensar a palavra me fugiu agora, numa oferta pública de internet rápida com qualidade. Isso poderia ser um paliativo para que essas pessoas, mesmo com os seus celulares, pudessem ter acesso a esses conteúdos que as escolas particulares e públicas estão fazendo com as aulas, com as videoaulas, com os webinars, com as ferramentas que foram encontradas nesse momento. Então, eu poderia colocar esses dois aspectos. Mas tem alguns outros aspectos que eu acho que são importantes. O primeiro deles, a estrutura de moradia da maioria das famílias no Brasil. Se a gente fosse, assim,
Existem dados por aí, se você pega, por exemplo, a Oxfam, que faz estudos sobre a desigualdade, sobre a pobreza, você vai ver que grande parte das pessoas no Brasil moram em casas que são com poucos cômodos. Muitos moram em casas de um cômodo apenas, com um monte de gente vivendo ao mesmo tempo. Quem é que tem a oportunidade de ter, por exemplo, que nem eu tenho, um espaço para poder dialogar dentro da sua casa, sentar aqui, ficar quieto e pensar na vida, fazer uma live, ler alguma coisa? Raríssimas as pessoas, raríssimas. Então a gente tem que pensar nisso. Porque a gente tem assim, por que eu estou trazendo isso? Porque pensar em educação, em acesso a ela, está muito além do conteúdo, né? Vamos parar para pensar assim o seguinte: antes da pandemia, a gente pega até fevereiro, ou até 2019, vamos parar para pensar. O jovem da periferia, que está indo para a escola, normalmente ele tem a periferia no Brasil, ela é precarizada porque você tem a violência policial, a falta de acesso, de saneamento básico, uma série de coisas, né? E muitas vezes a gente sabe que há as comunidades que conseguem, por meio de políticas públicas, fazer com que coisas andem. É muito mais mérito desses movimentos sociais, dos ativistas, do que das políticas de governo. Isso é um ponto. Aí você para pensar. Esse sujeito que está numa escola pública de ensino médio, quando ele acaba o ensino médio, em comparação ao cara que estuda numa boa escola particular, que faz curso de inglês fora, que faz natação fora, que viaja para fora do país, que come bem, que faz trocentas refeições por dia, que tem computador, iPad, tablet, tudo ali a sua internet que não é rápida, ela voa. Esses dois já estão, se você fosse fazer uma corrida, é a mesma coisa de eu disputar pegar o meu carro 1.0 e disputar contra um Fórmula 1. Porque a desigualdade ela já está aí. Agora, quando eu levo isso para dentro da casa do camarada ou da camarada, eu tenho que pensar que a casa dele vai ser a extensão da escola. E como é que essa casa dele vai ser? Como é que essa família dele vai estar preparada para receber essa educação? Será que os pais, vamos pensar que ele tenha pai e mãe dentro de casa, mas que é um cenário também, que a gente sabe que a grande parte dos homens, principalmente nas periferias, abandonam os filhos. Nem pensão pagam e também não dão apoio presencial, aquela coisa toda. Aí vamos parar para pensar. Essa casa é um ambiente favorável para o estudo? Não. Só que esse camarada, assim como o cara que tem grana, ou que tem uma condição razoável de vida, eles estão todos dentro das suas casas. Então, se a escola dele já não oferecia condições dele se desenvolver, agora ele tem mais um implicador, que é a casa dele. Que quando acabar a pandemia, que ela vai acabar, a gente espera, acredita, ele vai voltar para essa escola, que também é precária. Mas esse período que ele ficou impossibilitado de ir para ela, ele está trancado dentro dessa casa, que não é um ambiente que ele se desenvolva como pessoa. Já tem todos os problemas que a Lara é da área da saúde, sabe muito bem. Todos os problemas psíquicos que a pandemia já está trazendo para as pessoas. A ansiedade, depressão, síndrome do pânico, uma série de coisas que já são doenças que já vinham crescendo e que agora provavelmente vão ter muito mais. O próprio aumento da violência doméstica. A violência doméstica. Então, eu acho que, assim, como eu falei, é uma rede de situações. E tem um outro lado dessa balança que eu coloco, que é o professor. Se a gente for parar para pensar, nós vivemos num país que a remuneração do professor é muito baixa. Eu estou falando só da remuneração, a gente poderia falar das condições de trabalho, mas as condições de trabalho dessa camarada hoje são a sua própria casa. Será que a casa desse professor, dessa professora, é um ambiente que o permite pensar, que o permite ter tranquilidade para dar a sua aula, para preparar a sua aula? Será que a remuneração que ele ganha da escola na qual ele trabalha o possibilita ter acesso a uma banda larga, a um computador que funcione bem, a essas demandas que essa educação atual, que tudo é mercado, tudo é consumo? Será que ele tem essa possibilidade? Porque se ele não tem, ele vai estar da outra ponta, né? Então, pensando nessa relação professor e aluno, nas pontas aí, que é a relação que está direta, ele está na outra ponta sofrendo tanto quanto aluno, que muitos professores moram na periferia também, e assim por diante. Então, como é que eu entendo isso? E aí também tem uma coisa, Flávia, que eu acho que é legal da gente falar.
nesse caldeirão, você também pode colocar os professores das escolas particulares, porque dar aula em escola particular não te transforma em alguém que tem a condição financeira do aluno que você dá aula. Não, e muitas Então, vezes assim, mais explorado, inclusive. Exatamente. Eu até brinco que Extremamente. muito tempo na minha vida eu falava assim, eu dou aula numa escola que eu não tenho dinheiro para pagar a mensalidade se eu quiser para o meu filho. Né? Que é uma realidade do professor brasileiro. O professor brasileiro, com exceções, ganha mal. Ganha mal. É mal remunerado, além de todas as questões sociais. Então, eu entendo assim, claro, a gente vai ter aí um grande problema na educação, que é o quê? São os professores, de um lado, nessa relação, que estão doentes, que estão cansados, que estão sobrecarregados, que estão sendo assediados moralmente, que estão sendo ameaçados, que estão no estado de São Paulo, na rede pública, o senhor João Dória cortou aqueles professores eventuais, que agora não sei qual o nome das categorias. As particulares também. Cortaram, o Dória mandou... Os assistentes todos foram demitidos. Os assistentes foram mandados embora. Muitas escolas, por conta dos pais terem tirado seus filhos, principalmente na educação infantil, mandaram esses professores embora. No estado, você tem um número de mais ou menos 30 mil professores eventuais que viviam de cobrir aquela falta do professor que está afastado, e aquilo lá, que estão também jogados aí no mercado sem trabalho. No mercado, e o cara é professor, vai fazer o que num período como esse? Então, assim, eu vejo que, obviamente, o aluno da escola privada, nessa relação, ele vai ter um ganho que ele já tem, e esse ganho vai ser muito maior. Porque a gente pode dizer, se alguém estiver ouvindo a educação, pode até querer me matar, mas é um ano praticamente perdido. Em alguns aspectos, o ano foi, não no todo, mas é um ano perdido em muitos aspectos. Né? Só que, assim, o grande problema de ser perdido ou não, eu acho que isso até seria o de menos, se a gente pensasse a educação de uma forma humana e não de uma forma provas ao final do trajeto. Exato, porque é isso que você fala, quando você fala perdido, mercadoria. Porque a educação não é só o conteúdo. Exatamente. Eu digo perdido nesse aspecto. Eu acho que muitas relações estão sendo lindamente construídas de alunos e professores, porque um está entendendo o lado do outro. Eu estou colocando isso do ponto de vista desse modelo educacional meritocrático, conteudista e que te avalia por provas. Né? Como ele não tem, com essa galera que está aí no governo, perspectiva de mudança, o que nós vamos ter é o quê? A galera que vai chegar no final do estágio, vamos colocar o ensino médio como baliza aí, o cara vai chegar no final do ensino médio numa defasagem para aquilo que essas provas querem, para aquilo que o mercado de trabalho vai pedir para ele, muito maior. E nós não vamos ter um modelo, eu acredito, eu gostaria muito que tivesse, que a gente pudesse, no momento, sentar e pensar a educação privada, que é uma realidade, mas principalmente a pública, porque é ela que atende a maioria das pessoas, para se debater o que aconteceu no país e o que está acontecendo no mundo. Né? E como o conhecimento dialoga com tudo isso. Se isso não acontecer, o ano vai ser perdido para grande parte desses alunos. Nós vamos ter uma demanda de professores que já estão cada vez mais doentes. E o que vai ser depois? Quanto tempo a gente vai precisar para que isso possa se reaver? Eu acho que a gente nunca consegue reaver o buraco que fica. A gente pode tentar fazer com que o para frente... Superar isso, né? Superar, não esquecer. Mas é muito difícil. É muito difícil. Bom, eu queria só aproveitar essa situação para dar um exemplo de que quando um governo ele quer encontrar soluções, ele encontra. No México, o governo mexicano colocou à disposição para educar a população todas as rádios e televisões do país. Isso é alternativa. Isso é uma alternativa. Eu falei disso no início da pandemia. Falei, uma boa alternativa era a televisão e a rádio. Para educar, para pelo menos o aluno ter um diálogo que não fosse só pegar um conteúdo no papel nas escolas, como muitos pegam, né? Pegam as tarefas na escola e vão e resolvem. Né? Ter uma relação diferente, obviamente, mas estabelecer uma relação com quem está transmitindo esse conhecimento. Né? Porque é isso, não é só o conteúdo que cria, que gera esse processo educativo.
Então, eu acho muito importante falar que existem sim alternativas quando você tem vontade política de encontrar soluções. Agora, mais grave ainda a situação do Brasil é que agora, faltando mais ou menos 3 meses para terminar o ano letivo, muitos governos estaduais e municipais decretaram a volta às aulas, né? Para você, a escola pública tem infraestrutura, está preparada para retomar as aulas e garantir a proteção e a segurança de toda a comunidade escolar e dos familiares dessa comunidade escolar? Para que 3 meses de aula? E outra, que alternativas você apontaria? Porque, obviamente, existem sim, principalmente nas classes menos favorecidas, que tem que os pais ir trabalhar e não tem com quem deixar os filhos. Tá. E aí, essas pessoas, elas estão sendo usadas neste momento para apoiar essa volta às aulas, porque elas precisam como justificativa. Vou lembrar, porque eu, Flávia Santana, sou terminante contra a volta às aulas. Não sei a sua posição, Thiago, o Elabora, eu acredito que tem a mesma posição que a minha, mas nós temos um artigo na Constituição, que é o artigo 196, que eu convido todas as pessoas que estão nos assistindo a lerem, que numa situação como essa que nós estamos vivendo, de pandemia, o governo ele não tem só o dever de ofertar assistência de saúde para as pessoas, mas também assistência econômica. Está na nossa Constituição. Ela está sendo descumprida pelos governantes. Tá? É muito claro. Então, assim, se tem algo que nós devemos, como familiares, ou como governantes, ou como lideranças, como ativistas, cobrar, são os governantes de cumprir o seu papel e o seu dever constitucional, e não as escolas de abrirem para a gente ter um lugar para depositar nossas crianças, e os professores, as crianças e os funcionários e seus familiares para gerar a economia. Então, olha, eu gostaria que você falasse sobre isso. A minha opinião ela vai nesse sentido também. Primeiro, assim, eu penso que você tocou no ponto que é fundamental. Precisaria haver isso de cima para baixo, uma visão política de governo que colocasse isso. Olha, não volta a aula esse ano. Acabou. Não tem conversa. Não tem possibilidade. Nós não temos maneiras, nós não temos mecanismos para segurar outras ondas devastadoras como a que a gente está tendo, porque essa onda, para mim, ela nunca deixou de existir, de contágio dessa maldita doença. Essa é a primeira coisa. Óbvio que, assim, aí que tá, né? Eu sempre falo isso para os meus alunos quando eu vou dar aula de política. A política ela tem que ser pensada na maioria e a gente não pode... A política não, desculpa. Quando a gente pensa em justiça, vamos pegar na lei, a lei ela tem que ser pensada no todo. Aquilo que favorece as pessoas de uma forma geral, não o caso raro, não a minoria. A grande questão é que assim, nós vivemos num mundo que a partir do direito romano lá, o direito ele é um código, seja ele da maneira que for e tal, principalmente nos países democráticos, com as constituições, ele é pensado da maioria e aquele que não se enquadra a isso, ele está fora do processo. Só que na hora de gerir a política, é a minoria que gere, que faz da sua forma e coloca os outros todos embaixo do seu guarda-chuva, menos esse guarda-chuva não cabendo. Então, acho que essa é a grande questão. Agora, o bicho, assim, nós já estamos ferrados, para falar o português claro. Nós estamos com a economia dilacerada e com a pandemia a todo vapor. O que estava acontecendo em março, eu lembro quando comecei o meu isolamento, obviamente eu saio para algumas coisas básicas, tal, mas quando começou, só piorou. O número de mortes está aí para nos mostrar infectados, fora os subnotificados. Então, se você não tem isso, agora a gente está à mercê desse jogo. Eu acho que é humanamente impensável você colocar qualquer pessoa, professor, aluno, funcionário, dentro de uma caixa, que é a escola, de um lugar fechado, para ter contato diretamente com possibilidades de se infectar. Né? Eu acho que isso é bizarro. Mas a família tem que trabalhar, mas não sei o quê. Aí eu vou colocar a política. É dever do Estado cuidar das pessoas. Se a pessoa não pode fazer por ela própria, o Estado tem que cuidar. O Estado não é uma empresa.
Eu estou usando essa frase de um livro que a minha orientadora pediu para ler, que nem é, o título é A Educação, a Escola Não é uma Empresa, do Dardot e do Laval, né? Dois franceses aí que estão da área da educação, estudam Foucault e tal. Mas assim como a escola, a política, o país não é uma empresa. Então, assim, por isso que eu odeio o Paulo Guedes, por isso que eu odeio essa turma toda, porque, assim, irmão, sai dessa. Estamos juntos. O que tem que fazer? Agora é o seguinte, olha, não dá para trabalhar presencial, o governo vai dar o dinheiro. Quanto você ganhava por mês? O microempresário, vamos dizer assim, que é um setor que movimenta, que também foi abandonado pelo governo. Quanto você precisa por mês para poder gerir, para poder segurar a onda da tua empresa? Eu preciso de 15 mil reais por mês. Estou chutando baixo, uma pequena empresa. 15 mil reais? Toma. Então você tinha lá uma empresa que fazia bolo, tinha 4 funcionários, seu dinheiro está aqui. Você ganhava... Quantas pequenas empresas pagaram de imposto eternamente? Não é para isso? E não tem contrapartida. Agora, assim, e nessa hora eu sou radical. É o seguinte... é muito bonito. O Itaú doou não sei quantos computadores. Itaú vai para o paga palhaços. Os bilhões de lucro que vocês, que o Bradesco, que o Santander, vão dar nome aos bois, né? Que os bancos privados, esses principalmente, são os grandes achacadores, não só eles, mas as grandes empresas que não pagam imposto nenhum. Né? Capitalismo financeiro, que é o grande predador. A desconta do trabalhador imposto de renda, desconta do micro e do pequeno empresário, todos os impostos estaduais, federais, municipais, independente de quais sejam. Então, assim, agora a gente vai fazer a troca. Agora a gente vai pegar o dinheiro de vocês. Eu tenho certeza, eu não sou economista, não manjo nada de economia, e nem do meu dinheiro eu consigo cuidar. Mas eu tenho certeza que, se a gente pega esse dinheiro todo, de lucros e dividendos, desses impostos que não são cobrados, taxação de grandes fortunas, e aquilo que o país movimenta, você segura a economia. O Brasil é um país rico. O Brasil é um país que exporta para caramba. Então, por que não dá? Então, assim, o governo agora baixou o auxílio emergencial de 600 para 300 reais. Cara, 300 reais, deixa eu fazer uma conta aqui, em porcentagem dá quanto do que a Michelle recebeu? Do cheque do Queiroz? Pois é. Não é nada. Não, cartão corporativo. 3 milhões, mais de 3 milhões em cartão corporativo. Então vamos fazer o presidente viver com 300 reais. Sim. É isso. É isso. A gente precisa conhecer nossos direitos. Os filhos do presidente. Os filhos do presidente poderiam procurar emprego, ao invés de viver no cabide do cargo público, se elegendo, a gente sabe a troco de quê e como, devendo favor para quem eles devem a vida inteira, e são pessoas que talvez nunca tenham trabalhado. Um deles foi escrivão da polícia, sei lá eu, mas a gente sabe muito bem também como essas coisas funcionam. Então, assim, coloca essa galera no mercado de trabalho para fazer... Acaba com todos os benefícios dos políticos. Auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio isso. Corta tudo. Corta tudo. Assim, a gente não está numa pandemia, não é todo mundo que tem que contribuir. Tem que sangrar todo mundo, né? Então, a partir de agora, deputados, senadores e tudo mais, enquanto a pandemia estiver durando, eles tiveram até uma redução, né? Mas assim, vocês vão ganhar assim, o salário de vocês é 20, vocês vão ganhar 10% do salário. Vocês vão ter que aprender a viver com isso. Vocês podem até ficar no apartamento funcional lá, que vocês têm, ok, beleza, o salário foi cortado. Esse excedente do seu salário vai para a economia, vai para pagar auxílio emergencial, vai para custear micro e pequeno empresário. O dono do banco, o dono daquela empresa que sacaneia velhinho, tirando dinheiro, você vai pegar teu lucro e você vai, durante a pandemia, você vai fazer isso. O grande problema é que, assim, a gente sabe... Uma coisa só importante, Thiago, de falar, que muito do valor que está sendo pago no auxílio emergencial está vindo do Banco dos BRICS, não está vindo da economia nacional. Tá? Então, é muito importante também que a sociedade saiba o quanto esse homem mente descaradamente. Vem de fora. Exatamente. Então, assim, eu penso, assim, a minha alternativa ela vai ser sempre radical nesse aspecto, porque eu entendo que, assim, enquanto não houver uma mudança da maneira como se pensa, como se faz a política, principalmente em países como o Brasil, países em questão subdesenvolvidos, em países com passado colonial, de escravidão,
em países que estão à mercê do capital estrangeiro, da especulação estrangeira, da política estrangeira, dos mecanismos de controle estrangeiros. Enquanto a gente não tiver uma mudança radical, esquece. Não tem como. A gente vai morrer e a gente vai ver aí o número de mortos crescendo a cada vez mais. E essas mesmas pessoas que hoje defendem... É que assim, né? Aí é aquilo que a gente fala. Quem pensa assim não vai mudar porque morreu o parente de Covid, porque morreu a mulher, a mãe, o filho. Não vai mudar. Infelizmente, e aí eu também acho que a pandemia, o pessoal fala, qual é a lição que a pandemia está deixando? A lição que ela está deixando é que a gente convive com muita gente monstruosa. Basta. Quem é cachorro, canalha, quem é monstro, e quem não é, e ponto. E esse papo de que, nossa, a pandemia veio para ensinar, não veio para ensinar nada, veio para matar. A pandemia ela está aí para matar as pessoas e para privar as pessoas. Doença que mata. É doença. Então, fugir dessa... Porque muita gente veio com esse papinho. Outra coisa... Vai fazer refletir, né? Não vai refletir. Quem não refletia antes, não reflete agora, não vai refletir no futuro, não vai refletir nunca. A única coisa que, estampou para quem quiser ver que o capitalismo é um sistema destrutivo, predatório, exploratório, que os monstros... O número de monstros com os quais a gente convive, basta, é só isso que ela está demonstrando neste momento. E que quem se importava antes são os mesmos que se importam agora e que se continuarão se importando. Agora, uma coisa que é importante, o importante para a gente fechar aqui também é dizer que demandas estão por trás dessa questão da volta às aulas. Porque são demandas de donos de escolas privadas, mantenedores de escolas privadas, fornecedores das escolas públicas. Material, de tudo. Exatamente. São estas pessoas que estão convencendo aqueles que estão voltando ao trabalho também, porque estão sendo obrigados de que a escola é o melhor lugar para deixar seus filhos. Haja visto o lobby do sindicato patronal, né, que a gente está tendo aqui em São Paulo, para falar de São Paulo. E a gente teve até um caso aí que nessas mídias alternativas, você vê lá uma entrevista numa afiliada da Rede Globo no Nordeste, se não me vou lembrar agora em que lugar, que o cara lá, um senhor, ele fala assim, porque ele é do sindicato, né, ligado às escolas particulares da cidade. E ele fala assim na entrevista, porque até a veracidade dessa pandemia dos números precisa ser investigada, porque não sei o que tal. Aí a repórter, uma baixinha, arretada, falou assim, olha, o senhor me desculpe, eu como jornalista, como repórter, tenho uma obrigação com a verdade e com a notícia. Tem uma pandemia, sim, pessoas estão morrendo, sim, e ele fica com aquela... E o senhor é um safado. Ela só não falou isso. Sim. E assim, só que é interessante porque estão os dois de máscara, então você não sabe, a cara dele devia estar querendo matá-la e ela querendo engoli-lo ali naquele momento. Ele pensou, seu animal, seu vacina, não sei o que tal. E aí é interessante porque, assim, na mentalidade desses mantenedores, quando o pai liga lá e fala, eu tô pagando a mensalidade, eu quero meu filho dentro da escola, malandro, se vira. Nem que meu filho... O pai, quando faz isso, ele pensa o seguinte, olha, se você for pôr uma bolha, uma bolha mesmo, um casulo pro meu filho, que de tempo em tempo espirre lá um álcool 70 ou um spray que é sanilizante, sei lá agora qual é o nome. Sanitizante. Sanitizante, para tirar qualquer possibilidade de infecção do meu filho, você vai fazer isso, mas ele tem que estar dentro da escola. Aí o dono da escola fica maluco e começa... Só que assim, o dono da escola, aí é aquela que eu falo, né? A relação capitalista. O dono da escola é um que ganha dinheiro com o trabalho de um monte de gente. Então, assim, para abrir a sua escola, provavelmente ele vai ficar na casa dele, com as câmeras todas ligadas, olhando para uma tela e falando assim, o professor de geografia não veio dar aula. A professora de português faltou. Olha, o professor ali... Mandando ameaça para ele. Então, nesse sentido, Tiago, nesse sentido, eu acho que já que eles querem voltar, eles deveriam ser obrigados, o diretor, o dono e tal, sentarem na sala, todos eles acompanharem dentro da sala de aula e chamar os familiares também. Chama a esposa, o marido, os filhos, todos para assistirem dentro da sala de aula. Né? E eu gostaria de avisar que eu, com o movimento que eu...
Eu, com o movimento do qual eu faço parte, vou entrar com ação contra o governo do Estado de São Paulo, vou entrar com ação contra os governos municipais que retornarem às aulas e com as escolas com as quais eu tenho diretamente relação e que vai ser, minha saúde pode ser prejudicada, a do meu filho, a do meu marido. Então, é assim, eu já vou avisando que vai sobrar para geral. Pelo que eu estava vendo, aqui na Baixada, pelo menos, a princípio os prefeitos todos falaram que só em 2021. Eu vi que no litoral, algumas respostas já foram de que volta no dia assim, os prefeitos já falaram, só 2021 a gente volta. Por aqui, aqui a gente está no... De 15 em 15 dias o negócio vai voltar. Eu só quero avisar as pessoas que tiverem relação direta ou indireta comigo que elas vão ter probleminhas judiciais em breve. Só isso que eu quero dizer. Porque se depender de mim, as aulas não vão fazer voltar. algo a respeito. Não, eu vou defender os professores e funcionários que estão sendo obrigados a ser colocados em risco para garantir o lucro dessas pessoas. Eu não admito que a vida esteja abaixo ou subjugada ao lucro. Eu não admito isso. Então, a partir dessa minha relação com a vida, eu vou me posicionar e vou fazer o que tiver ao meu alcance. E eu acredito que mais pessoas deveriam fazer e se movimentar nesse sentido. Porque os familiares dessas pessoas, essas pessoas também têm pais, têm mães, têm filhos, e também vão colocar em risco essas famílias. Então, é por isso que eu acho que todo mundo deveria ser uma pauta, uma luta de toda a sociedade, não só dos professores e não só de funcionários. Né? Mas, Flávia, não é a lógica, né? Infelizmente. Não é a lógica, infelizmente. Não é a lógica. A lógica está internalizada. Nós vamos ter que encerrar. Passamos do tempo. Mas, assim, já aproveito para convidá-lo para uma próxima. Bora, porque, vamos. assim, ficaram muitas questões ainda que eu queria discutir aqui. Mas, obviamente, é normal, porque a gente vai numa sequência aí lógica, que a gente vai dialogando e vai criando as questões. Os temas vão surgindo também, né? Exato. Então, você está convidado. Também está convidado para o dia 9 de setembro, nós vamos ter aqui um assunto também super importante com a Milena Fondello, falando sobre violência obstétrica. Legal, a nossa próxima entrevista. Estão todos convidados, todas e todos. E eu queria agradecer mais uma vez imensamente sua presença, sua disponibilidade aqui de compartilhar seu conhecimento com a gente. Muito obrigada. Boa noite para você. Boa noite para todos e todas que nos assistiram. Obrigado. Valeu. Eu que agradeço. Boa noite. Eu quero agradecer a Neia, que é uma pessoa especial e que proporcionou essa conversa, essa reflexão coletiva aqui, que foi quem nos apresentou ao Thiago. Então, corações para a Neia. Muito obrigada, Thiago, por estar aqui com a gente. Não, eu agradeço. Muito obrigado. Assim, acho que num momento como esse a gente precisa estreitar, né, relação e criar elos com pessoas que, de alguma maneira, também dialogam com aquilo que nos incomoda, que me incomoda, né? Eu falo nós porque a gente nunca está sozinho. Eu faço parte de alguns movimentos e sempre que eu tenho a palavra, eu me sinto falando também em nome dessas pessoas que, assim como eu, lutam e militam em algumas coisas importantes, né? Na educação, ou seja, nos direitos humanos, em outras pautas. E é muito interessante quando esse contato foi estabelecido, você fala para mim, a gente está aqui em São José dos Campos. Eu falei, caramba, que bacana, né? É um lugar diferente, é longe, talvez esteja falando para pessoas que nunca me viram na vida, muito provavelmente, e eu também posso multiplicar isso aqui nas minhas redes. Então, tudo isso eu acho que acrescenta. Nesse momento que a gente não pode estar junto fisicamente, a gente tem que utilizar daquilo que a rede mundial de computadores, que a internet nos possibilita de vamos dizer assim, para estreitar laços e fazê-los, né? Porque acho que a gente propaga coisas em prol da vida, que acho que a vida tem que estar em primeiro lugar, como você falou. E obrigado. Vamos encerrar com essa frase linda do Thiago: a vida tem que estar em primeiro lugar. Boa noite.